Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Meus irmãos, eu fiquei tão impressionado com o que aconteceu ontem que isso inspirou meu coração a gravar uma gota. Eu faço um caminho de casa para a igreja, meu dia a dia, faculdade, igreja, essas coisas. E para ir para minha casa tem uma grande avenida que, para você ter ideia do tamanho dessa avenida, ela comporta pelo menos, no mínimo, quatro carros de cada lado. Imagine, numa via de ida, quatro carros, na outra, quatro. Então é uma avenida muito larga, muito grande. Mas há anos que eu não via um engarrafamento tão grande, um congestionamento, um trânsito gigante. E me chamou a atenção que um rapaz de moto, ele começou a cortar assim entre os carros, e ele saltava e eu fiquei de longe acompanhando aquela cena. A vontade que eu tive era de filmar, mas eu não tinha autorização. E ele cortando, ele passou por cima de canteiros. E o que aconteceu foi que no último canteiro que ele foi passar, o pneu da moto escorregou e ele caiu. Mas eu fiquei assim, refletindo, claro, preocupado. Ele estava lá já do outro lado da avenida e pessoas pararam para ajudar, vários motoqueiros pararam, porque realmente era muito complicado. O nosso carro mesmo não saía para lugar nenhum. Mas o que me chamou a atenção naquele congestionamento, engarrafamento, o que mexeu com a minha estrutura e veio a inspiração para gravar essa série de gotas foi que muitas vezes nós não entendemos de fato o que é que acontece conosco. E às vezes nós temos um engarrafamento, um congestionamento de feridas na nossa alma. E como curar essas feridas? Feridas que transitam, elas engarrafam o nosso coração, a nossa mente, feridas que engarrafam, congestionam os nossos relacionamentos nas diversas áreas. Às vezes, esse congestionamento engarrafa, inclusive, o nosso comportamento social. Isso termina abalando a nossa estrutura, gerando em nós diversos sentimentos. Eu diria que um condomínio de sentimentos, cada um com o seu nome, com sua força, com o seu poder, com a sua estrutura e desestrutura. Agora veja bem, quando falamos desse congestionamento, esse engarrafamento de feridas, é importante que saibamos pelo menos duas coisas. A primeira coisa que eu gostaria que você e eu entendêssemos é que na vida do ser humano, na estrutura do ser humano, todos nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. O que que eu sou como ser? Ser pensante, ser existente. Eu sou humano, estou humano, sendo humano. É importante que você entenda que você é ser humano porque Deus te criou como ser humano. E como ser humano, eu e você, nós temos consciência e também inconsciência. Mas nós não devemos viver, estruturar, escolher, conviver, relacionarmos-nos uns com os outros de acordo com a inconsciência. Porque a inconsciência, ela não é autenticada, ela não tem autonomia, ela não tem sabedoria suficiente para fazer escolhas. Por exemplo, as árvores, a natureza, a ecologia, elas de alguma forma, elas declaram a grandeza de Deus. O salmista, no Salmo 19, diz isso. Então, eles também são, entre aspas, uma espécie de adoradores de Deus. Mas árvores, natureza, eles não têm consciência. Então, eles adoram a Deus porque Deus os criou. Mas eles não têm manifestação consciente. O ser humano é diferente. Nós temos a nossa inconsciência, que é um processo emocional. Lá na frente, na série de gotas, eu vou tentar pelo menos dar uma palavrinha sobre isso. Mas nós somos seres humanos conscientes de quem somos. Nós devemos sair de casa conscientes. Se não for assim, se nós não convivermos, não vivermos, não desfrutarmos a vida com consciência, isso será patológico. Isso será uma ferida na alma. Entende? Então veja bem, eu quero ler aqui
Essa série que eu estou dando o título de congestionamento, engarrafamento de feridas, eu não quero ofender o seu coração, a sua mente. Eu não quero que você se ofenda. Eu não vou ouvir mais essa série de gotas. Eu quero que você faça reflexões, porque na forma que eu venho pensando nessa série, já tem mudado a minha vida. Porque eu achei que eu não tinha feridas. Eu achei que eu não tinha ninguém que eu precisava perdoar. Eu achei que era um sujeito por demais saudável. Eu comecei a perceber que não é bem assim. Há reservas, há nascentes, há raízes em nosso ser que guardam coisas que não alimentam bons sentimentos, consequentemente bons comportamentos. Então, o primeiro deles é primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. É interessante esse texto, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Olhe bem, o que ele está dizendo é o seguinte: que esse Deus da paz, que causa paz, que traz a paz, o príncipe da paz, que ele construa em nós uma harmonia, que ele construa em nós, nesse processo tricotômico de espírito, alma e corpo, ele deseja que sejamos íntegros, isto é, inteiros e irrepreensíveis. Então, nós somos seres, eu diria que, tricotomicamente falando, nós somos seres que temos um espírito, nós somos um espírito, melhor dizendo, temos um corpo e hospedamos uma alma. Então, embora sejamos um ser holístico, mas quando algo entra, quando algo fere o meu espírito, isso automaticamente envolve o meu processo de alma e corpo. Quando eu tenho um corpo ferido, eu preciso cuidar para que isso não afete a alma e o espírito. Quando a minha alma é uma alma doente, eu vou ter um espírito com dificuldades, eu vou ter um corpo psicossomatizante. Agora, veja o que diz em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante ou penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, para não ficar muito grande essa gota, na gota de amanhã, se Deus quiser, eu falo. Mas observe bem, guarde no seu coração. Para vencermos o engarrafamento, o congestionamento desse processo de feridas, eu preciso entender quem eu sou em nome de Jesus. Pai, essa é a minha oração. Obrigado em nome de Jesus. Amém.